Glória a Deus, irmãos, aqui na Ibajade, e agora também nos juntando aos irmãos que vão se conectar conosco, de suas casas, de onde estiverem. São todos muito bem-vindos essa noite de reflexão bíblica, de oração, de clamor. Já oramos aqui uns pelos outros, já oramos pela igreja toda, pelos irmãos em suas necessidades, e vamos, a partir de agora, meditar na palavra de Deus. Mas antes nós vamos cantar um cântico que eu gosto muito, é o Rompendo em Fé, porque nós precisamos de fé para continuar, para seguir em frente, Nós precisamos de provisões do Senhor, precisamos de dinheiro, precisamos de saúde, precisamos de paz, mas tudo isso só virá e fará sentido se nós temos uma fé triunfante e bíblica. Glória a Deus! Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, os irmãos aqui, em seus lares, se puderem acompanhar-nos nessa canção, nós os convidamos, fiquem à vontade. Por aqui nós vamos rompendo em fé junto com vocês e com os irmãos aqui na Ibajade. Adoremos ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E nessa fé, Senhor, nos unimos aqui na Ibajade nessa noite, declarando, Deus, que ela está depositada aos pés da cruz e totalmente no Senhor, Deus de nossa criação, Deus da nossa salvação, Deus da nossa provisão. Nós agradecemos esse privilégio de conhecer-te e reconhecer-te, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se aceitar aqui. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens nas quartas-feiras, No Limite. Porque essa tem sido a experiência de muitos de nós. Talvez em algum momento você teve uma situação muito parecida com aquelas que nós temos trazido para a nossa reflexão. Um momento de não saber o que fazer. Um momento de estar tão cansado, tão sobrecarregado, de estar exausto e a ponto de entregar toda a circunstância e não saber mais de onde arrumar uma força para dar o próximo passo. Já aconteceu com a gente. Tomara que não tenha acontecido contigo. Eu acho difícil não ter acontecido, porque essa tem sido a experiência de muitos de nós. E a bem da verdade, pode ser que você esteja passando uma situação que esteja te provocando estar no limite.
Mas aquelas pelas quais você já passou, é justamente o que essa palavra diz: você passou. Parecia impossível, mas Deus te deu força e você chegou até aqui. Glória a Deus, né? E se você estiver passando, é isso que a palavra diz também: você está passando, e essa circunstância vai acabar em nome de Jesus. Amém? E como os nossos irmãos pentecostais gostam de dizer, e a gente vai imitá-los, você vai cantar o seu hino da vitória, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. E nessa noite nós vamos para um texto lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 17, dos versos de 8 a 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, dos versos 8 ao 24. Amém? Acharam? Glória a Deus. Entre os que estão aqui na Ibajade nessa noite, alguém já experimentou uma situação de fome extrema? Não essa fome de que não chegou a hora do almoço e a sua marmita está lá e você só está com fome e a ansiedade de chegar até a marmita ou até a panela ou até o seu prato. Não esse tipo de fome, mas uma fome extrema de não ter comida na sua casa, na sua despensa, de não ter perspectiva e ter essa situação. Só para eu saber, irmã Maria José Riba já viveu isso? Não? Irmã Genor já viveu? Fome extrema? Não, fome extrema não. Não, glória a Deus. É disso que eu estou falando. Claudinei? Não? Irmã? Não? Irmão Benedito? Paulinho? Já tem uma dificuldade, né? Mas a fome extrema não, né? De se prolongar e você não ver. Pois é. Nessa noite nós vamos ver pessoas que viveram o extremo. Não de realmente passar fome com a comida na despensa, mas passar fome de não ter na despensa, de não ter no campo, de não ter aonde encontrar o alimento, e a morte batendo na porta, né? A morte falando: é hoje. A morte falando: hoje eu vou fazer a festa, vou fazer uma colheita aqui. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz em 1 Reis, no capítulo 17, versos 8 ao 24. A experiência da viúva de Sarepta que acolheu o profeta Elias. Olha o que diz aqui: então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando a lenha. Ele a chamou e disse: traze-me por favor uma vasilha com um pouco de água para eu beber. E quando ela saiu para buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na minha vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós comeremos e depois morreremos. Olha essa palavra: nós comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a tua farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e a sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse a Elias: que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Ele lhe respondeu: dá-me o teu filho. E ele o pegou nos braços, o carregou para cima ao quarto onde ele mesmo ficava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste desgraça, matando-lhe o filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz esse menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe, e disse: aqui está, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a meditar nessa palavra. Vamos invocar mais uma vez o Senhor. Deus, nós temos a tua palavra para a nossa vida nessa noite. Nos ajuda a pensar nesse texto e tirar lições para a nossa vida. Aquela mulher viveu no limite, e nós queremos também aprender com ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos nesse tema, sem esperança. Porque algumas vezes é assim que nós nos sentimos, desesperançados. Desesperados e desesperançados. Já passou por isso? Já viu alguém nessa situação, nessa circunstância? Hoje em dia não está muito difícil, né, irmãos? Diferente da situação da mulher, que era a fome batendo ali na sua porta, instalada, a morte fazendo uma ronda, olhando quem ela iria levar ao cemitério. Essa situação desoladora. E tudo isso por causa de um rei desobediente ao Senhor. No começo aqui do capítulo 17, um pouco antes no texto bíblico, vai dizer que Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, a mesma que perseguiu Elias. O texto da perseguição vai estar um pouco adiante nesse mesmo livro, que nós vimos na semana passada. E quando Acabe resolve casar com Jezabel, que era uma estrangeira e adoradora de Baal, de deuses da terra, Deus então mandou um decreto, um juízo sobre Israel, dizendo: vai ficar sem chover, a terra vai secar e haverá fome na terra. E atingiu realmente toda aquela região. O que o profeta falou realmente aconteceu. E no meio dessa circunstância então de fome, instalada na nação, atingia também o profeta, e ele é levado por Deus, por uma ordem de Deus, a Sarepta. E ele encontra então essa mulher que está numa situação tão difícil, e a esperança ela já tinha guardado no guarda-roupa, bem guardadinho lá, escondido, que ela nem lembrava mais onde tinha guardado. Acontece com você alguma vez isso? Você guarda tão bem aqueles 10 reais que depois você nem acha mais? Acontece, né? Fala assim: guardei tão bem guardado que eu não acho. Às vezes eu guardei 200 reais, até hoje eu não achei mais. Se você achar, se você achar 100 reais, você vai pagar o almoço para nós aqui. Né, irmão? Já está perdido mesmo? Perdeu, faz tempo, aí eu não comprei mais. Pois é, a mulher guardou a esperança dela em algum lugar que foi fora do coração e ela não achou. Porque o profeta chega para ser sustentado por ela, porque foi o que Deus disse:
Você vai para Sarepta e uma viúva naquela cidade vai te sustentar. Deus tem cada uma também, né? Ele deixa a gente com a cara no chão, né, irmãos? De todos os pobres, ele escolheu a mais pobre. Uma mulher que estava sem o marido, viúva, passando a dificuldade, desesperançada, porque a única coisa que ela via para ela é o seguinte: eu só tenho um bocado de farinha e é a nossa última refeição. E depois disso é a morte. Nós vamos comer e esperar a morte. A última refeição. Dá para pensar esse limite? Quão difícil é isso, irmãos? Complicado, né? E é justamente essa pessoa que Deus diz vai sustentar o profeta. Bem, Elias dá a palavra para a mulher, fala, traz um pouco de água. E a água ela tinha. Aproveita, traz um pedaço de pão. E ela disse, pão? Não tem. Só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. É a nossa última refeição. E nós vamos comer e morrer. Que palavra complicada é essa, né? Eu sei, dentro do cenário que eu coloquei para os irmãos, a gente está justificando. Ela não via outra coisa. A esperança, embora ela soubesse do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, porque ela diz isso ao Elias. Tão certo como vive o teu Deus, ela diz, eu só tenho esse bocadinho de alimento e acabou. E é só para mim e para o meu filho. E nada mais. E o Elias então dá uma ordem para ela, não entra lá na sua casa, faz o que você falou, mas antes você faz um pãozinho aqui para mim, um bolo para mim. Faz para você, para o seu filho. Não vai faltar farinha na vasilha e azeite na botija. E ela deu ouvidos. Acho que ela resolveu pegar de volta a esperança que tinha perdido. Foi mais bem sucedido do que o Claudinei, que não achou ainda os 200 anos dele, né? Ela teve essa ousadia no meio dessa dificuldade. Nós vamos concordar, irmãos, a dificuldade de crer nisso? Se colocando nessa situação, talvez você já tenha passado uma situação de apuro, né? De uma possibilidade da fome, porque aqui no nosso país, por muitos anos, a possibilidade da fome já assombra a gente, já desestabiliza. Aí sim, né, irmão Genor? Lá no seu Nordeste, lá de onde o irmão veio, num tempo difícil. A gente passou um tempo difícil, nos anos 70, eu ainda não tinha, meus pais não tinham trazido mais. Sim. Já tinha vindo de São Paulo, né, nos anos 60 e nos anos 70. Muita fome, né? Muita fome. 70, muita miséria. Passando muita pressão. O irmão passou. Fome quase praticamente, né? Sim. Só coisinha mínima assim, tem que dividir um ovo para assim, todos os filhos. Né? Pois é. Olha o que o irmão Genor está dizendo. Chegou um momento em que ter um único ovo para cozinhar e dividir para toda a família. Que situação, né, irmãos? Como que se atravessa uma situação dessa? Desesperançado ainda para piorar a situação, sentindo-se muitas vezes abandonado por Deus, porque no limite é isso que a gente se sente, abandonado, esquecido por Deus. Ficamos fracos, vulneráveis. Bem, mas nessa noite nós vamos aprender com essa situação assoladora, né? Enriquecidos aqui pela experiência do irmão Genor, mas triste no coração de saber, né, de uma situação como essa, de viver no limite desse. Ainda hoje na terra tem fome. Aqui na nossa região, graças a Deus, nós não temos experimentado esse tipo de miséria, graças a Deus. Mas em muitos lugares ainda há situação muito parecida com essa da viúva, a viúva de Sarepta. Bem, nós vamos apresentar com esse limite que nos provoca tanto e que muitas vezes nos tira
dessa situação de fé para uma situação de desesperança, de incredulidade muitas vezes. E é onde nós temos a oportunidade de nos fortalecer. Nós cantamos um cântico aqui, rompendo em fé. E cantar é bonito. Eu gosto dessa letra. Mas viver é um pouco mais apertado. Não é verdade? Que a gente fala, vou rompendo em fé. Mas a gente atravessa aquela porta ali e dá de cara com a fé sendo provada, provocada. E aí a gente precisa lembrar disso. Né? Bem, vamos olhar aqui para a situação do texto e aprender com ele. Primeira lição dessa noite. Deus usou uma viúva sem recurso para alimentar o profeta. Nós podemos estar vivendo no limite, podemos estar vivendo essa situação crítica, caótica, mas Deus sabe como no meio dessa adversidade, dificuldade, encontrar alguém que possa nos ajudar. Glória a Deus. Embora a viúva de Sarepta estivesse necessitando de ajuda, mas por um espaço de tempo, ela foi colocada como uma provedora do profeta Elias. Olha que coisa extraordinária. Ela não tinha nada, mas do nada, Deus fez com que aquilo fosse suficiente para atender aquelas necessidades. E diz que durante aquele tempo de fome na terra, aquele tempo de seca na terra, ninguém tendo alimento, todavia ali não faltou. Glória a Deus. Agora vejam, havia outras pessoas que poderiam talvez socorrer melhor o profeta Elias. Talvez uma família completa, né? Uma família já melhor organizada, mais preparada para aquela situação, mas Deus mandou para o menor sustentar o profeta em nome de Deus. Olha o que nós estamos olhando aqui, meus irmãos. Nós estamos no nosso limite, mas Deus fala, você está no seu, não no meu, e eu não tenho. Deus não tem limite. É isso que Deus está falando. O limite é com a gente, mas não com Deus. Deus é ilimitado, Ele pode todas as coisas. E Deus vai usar essa viúva sem recursos para alimentar o profeta. De uma forma milagrosa. De uma forma extraordinária. De uma forma tão tremenda. E lembrando os irmãos que Deus está usando uma pessoa desesperançada. Que a única coisa que ela podia ter certeza é que eu tenho a última refeição e depois a morte. E Deus vai usar. E às vezes a gente fica achando que Deus vai usar só os bambambam. Só os que têm boa fala. Só os que têm cabelo bonito, bem arrumado, terno, paletó, gravata. De vez em quando eu ponho. Mas a gente tem que quebrar isso. Porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Porque o limite é nosso, não de Deus. O limite só mostra a nossa humanidade. O limite só mostra quão necessitado nós somos da graça, do amor e da provisão de Deus. É isso que o limite nos faz ver. E se nós tivermos bom senso, é isso que nós vamos enxergar. Amém? Deus vai usar a tua vida, mesmo que você esteja navegando em ondas turbulentas, em mares turbulentos, mesmo que você esteja vivendo um tempo de escassez, Deus vai usar a tua vida. E se Deus mandar que você tem que sustentar o profeta, você só fala, não sei como, mas estou aqui. Glória a Deus. Porque é o jeito de Deus fazer. Eu quero chamar a sua atenção para o cuidado com as palavras de derrota. Porque quando nós ficamos fracos, provados nessa situação, nas dificuldades, nós ficamos muito pessimistas. Daquela situação difícil que você saiu, seja sincero, você tinha algum otimismo em sair daquela adversidade? Da situação financeira, da situação de enfermidade física, da situação de crise no relacionamento familiar, isso também pesa na gente, né, irmãos? Quando a gente vê a nossa família brigando, quando a gente vê a situação saindo do eixo,
algum membro da nossa família entrando pelos vícios e perdendo a bênção de viver e se arruinando, se afundando, e você não pode fazer absolutamente nada. Como é complicado, né? E aí você fica com aquele negativismo. Via de regra, nós somos negativistas mesmo, né? A gente vê uma situação ali que aperta a gente logo fala: pobre não tem sorte. Até o pão, quando cai, a manteiga cai para baixo. A do rico, a manteiga cai para cima. A gente tem um ar de negativismo muito forte que nos visita, né? Comigo é assim mesmo, sempre dá tudo errado, já estou até acostumado. Tem essas palavras de derrota, mas nós temos que cancelar isso na nossa vida, meus irmãos. É um exercício difícil, mas necessário. Olha a viúva, não estou criticando ela, não estou criticando esse personagem da Bíblia que tanto nos ensina e que nos representa no ambiente da dor, mas quão negativa ela estava. Pastor, o senhor não estava na pele dela, eu reconheço, eu já falei, eu não estou apedrejando ela, estou aprendendo, não é verdade? Porque ela passou por aquela situação e venceu, mas na mente dela e emocionalmente ela estava totalmente contrária a uma fé viva, porque ela só podia ver a morte e o fim do seu alimento, e acabou. Não é isso que ela estava vendo? Como a gente pode decretar isso na nossa vida, meus irmãos? Nós temos esse Deus ilimitado, tão poderoso, tão preocupado no sentido de dar atenção a nós, tão atencioso. Glória a Deus. Cuidado com as palavras de derrota em sua boca. Palavras como essa: comigo é sempre assim. As coisas boas só acontecem com os outros. Comigo, já estou. Cancela isso em nome de Jesus. Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, um texto que você conhece muito bem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois continua. Situações do limite também nos dão a oportunidade de experimentar o melhor de Deus. Tiago, ele escreve que nós somos provados, e a nossa provação, ela não é para derrubar o nosso ânimo, é para produzir em nós novas experiências e alegria. Pedro vai falar sobre isso na sua primeira carta. Ele vai dizer: fica tranquilo quando você estiver passando pela provação, quando estiver passando por um aperto, tranquilize o teu coração, Deus vai te ajudar a sair disso. Ele vai te ajudar. O Senhor Jesus, Ele sempre nos promete presença e cuidado sobre a nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, Ele escreve assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos sobre o que comer, sobre o que vestir. Olha as aves do céu, olha as plantas da terra, os lírios do campo. Deus alimenta as aves, Deus faz com que o lírio ele brote nessa terra e embeleza a criação. Mão de Deus, o Deus de toda a provisão. Cuidado com as palavras de derrota que saem da sua boca. Nessa noite, olha para a viúva de Sarepta e olha como ela saiu dessa situação. Certamente depois ela pôde olhar para o profeta e dizer: eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deus disse que ela não morreria de fome. Deus trouxe de volta o filho morto. E tudo isso como instrumento, o profeta Elias. Glória a Deus. Amém? Você pode estar no limite. É outra lição que nós vamos tirar. Você pode estar vivendo no seu limite, mas o milagre estará sempre perto de você. Glória a Deus.
Isso é bem interessante no que Deus faz, né? O milagre, ó, às vezes você está achando que o milagre vem lá de longe, mas a maioria das vezes o milagre está perto. Quer que eu prove para você? Jesus, quando está multiplicando os pães e os peixes, onde é que estavam os pães e os peixes? Estava lá no rio e na padaria o pão? O peixe estava lá no rio e o pão na padaria? Estava junto com o povo. Estava ali. Glória a Deus. Moisés andando pelo deserto, ele chega às águas de Mara, águas amargas. Se não me falha a memória, capítulo 14 do livro de Êxodo. Você lembra dessa passagem? E ele chega lá e a água poluída. Águas amargas é água poluída. Bebeu, morreu. Eles viram a morte ali. E o povo já, né? Parecia o Sumaré no tempo da falta d'água. O povo ficou tudo arrepiado. Quem não conheceu o Sumaré na falta d'água, graças a Deus por sua vida. Teve um tempo aqui que faltou muita água em nossa cidade, né? E o povo começou a murmurar. E Deus fala para Moisés: ó Moisés, pega aquele arbusto ali, aquele graveto, e joga na água que vai filtrar a água. Estava na beira da lagoa. O milagre está perto. O milagre não está longe. Está junto ali, né? O milagre está onde Deus está. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Você pode estar no limite, mas o milagre estará perto de você, se você tão somente crer. Olha o caso da viúva. O milagre dela estava dentro de casa. A farinha e o azeite. Um bocado. E se multiplicou. E foi suficiente. Deus tem medidas de suficiência para a nossa vida. Os nossos limites, eles nos fazem pensar nessas coisas. E é no nome de Jesus. Você pode estar no seu limite, mas o milagre estará sempre perto de você. Quão grandioso é o nosso Deus. Ele sempre se coloca do lado. Aplicação para a nossa vida. Bem, Deus usou a viúva sem recursos para alimentar o profeta. Amém? Primeira lição. Não é sobre o que você tem, é quem você é. E Deus vai te usar em nome de Jesus. Amém. Cuidado com as palavras de derrota da tua boca. Guardou bem isso, né? Então nada de amanhã sair, hoje mesmo sair por aqui e já pagando de né? De reclamão e murmurento. Vamos vencer essa tentação de murmurar em nome de Jesus. Amém? Amém. Não é tarefa fácil. A gente precisa ver e rever isso. E toda vez que murmurar, lembrar da viúva de Sarepta. Aí você vai, lembrei, quarta-feira, no limite, perdoa Deus. E Deus vai olhar a sinceridade do seu coração e vai te perdoar. Cuidado com as palavras da tua boca. Você pode estar no limite, mas o milagre sempre estará perto de você. E é o tempo do Senhor, chegará na tua mão. Bem, vamos fazer a aplicação para a nossa vida? Deus escolheu uma mulher desprovida de recursos e sem fé para acolher e alimentar o profeta. Eu sei, você vai falar, mas você está julgando ela sem fé? Não, é sem fé só por conta dela saber que há um Deus vivo, mas que talvez não fosse cuidar dela da forma como ela necessitava. Mas é ela que Deus escolheu. E ela fez bem o papel dela. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Algumas vezes nos encontramos em situações que parecem não fazer sentido algum. Por que eu estou vivendo isso? Eu vou lá na Ibajade, vou até no culto de quarta-feira, né? Eu procuro fazer a minha parte. Por que isso? Não faz sentido. Porque o aperto, porque a falta de a saúde, por que essa situação? Por que disso? Algumas vezes nos encontramos em situações que parecem não fazer sentido algum. Então acalma o teu coração. Fala para o teu coração. Coração velho de guerra, acalma. Maneira. Eu tenho um Deus que tudo pode. Lembra-te disso. Deus sabe o que faz. Essa é uma verdade.
Deus sabe o que faz e como fazer. E nada é impossível para Deus. Eu creio. Você crê? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus sabe o que faz. Quando nós temos, Deus sabe o que faz. Quando nós não temos, Deus sabe também o que faz. Temos uma lição do poder de Deus e como Ele atua quando os nossos limites se esgotam, a partir da viúva de Sarepta e do profeta Elias também. Ser sustentado por uma viúva. Então, nessa noite, em primeiro lugar, creia no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. Amém? Amém. Nosso Deus é Deus vivo e Ele está aqui. Acalme-se. Tranquiliza, homem. Tranquilize-se, mulher. Acalma o teu coração. Acalme-se. Siga em frente, siga com Deus. Disponha sua vida nas mãos do Senhor. Diga para Deus, ó Deus, essa vida velha de guerra aqui, ó, estou entregando. É tua. Cumpra-se em mim todo o teu querer, toda a tua vontade. Tenha a ousadia de fazer essa oração. E eu digo assim como a viúva, não faltará a farinha na vasilha. Você não morrerá de fome. Não se atemorize com isso. Deus cuida da tua necessidade. Ainda que seja a última refeição, Deus já tem preparado no dia seguinte. E vai chegar. Quem crê, recebe. Vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho vivido um extraordinário de Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos, porque Deus tem me dado isso. Os irmãos da transmissão, só tenham um pouquinho de paciência. Não estou com muito dinheiro não, tá? É que eu estou só achando aqui O arquivo aqui está grande. É muito papel, mas não é dinheiro. Não é dinheiro. É muito papel, mas não é dinheiro. E eu vou compartilhar com os irmãos, porque no dia 1 de janeiro de 2023, nós tivemos um culto aqui de quarta-feira, e nós fomos desafiados pela pastora Alzira a fazermos pedidos e guardarmos, e Deus nos honraria. E está aqui, ó. Eu pedi para Deus, Deus, me mande provisão financeira. O pastor também precisa de dinheiro. Eu não sou amante do dinheiro, não sou dinheirista, e eu não me dobro diante do dinheiro. Meu Deus é o Deus que é dono do ouro e da prata. Mas eu e minha família, nós precisamos de provisão financeira. Eu pedi também que eu tivesse sabedoria ministerial para conduzir os irmãos, cuidar das coisas da igreja. E eu pedi também para dar aula na cidade. Tenho um diploma reconhecido pelo MEC. Eu posso dar aula. Eu queria dar aula. Algumas coisas têm acontecido que é o extraordinário. Bem, eu não tenho dinheiro sobrando. Isso não é novidade para os irmãos, né? Estou como a viúva lá, com a lata de farinha, que não está faltando. Mas de janeiro até aqui, meus amados irmãos, quando eu chego no limite, está no último centavo, Deus provê. Eu e minha esposa, nós temos guardado a ideia do maná. É o maná diário, é o que precisa para o dia. Glória a Deus. Até uma viagem que tem um alto custo, que foi para Rondônia, nós fizemos. Mas pergunta para o pastor se ele tinha uma poupança. Não fiz empréstimo também. Graças a Deus. Na verdade, nós fizemos o empréstimo e depois o empréstimo foi dado como bênção. Glória a Deus, né? A pessoa que emprestou depois falou, não estou emprestando não, estou dando de presente. Vai lá visitar sua família. Aí as lágrimas velhas
desceram. Glória a Deus. Eu queria dar aula na cidade. Deus não me colocou dentro de uma escola. Mas no mês passado eu terminei a ministração no curso de teologia de um instituto e eu fui convidado e dei aula. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? É isso aqui, ó, desafiado na fé. Eu estou guardando isso na minha carteira para me lembrar de que eu pedi isso aqui para Deus e está aqui. Glória a Deus. Vou diminuir os papéis aqui para achar mais rápido a próxima vez. Sabe o que é isso, irmãos? Eu só estou mostrando para os irmãos que eu também sou fraco, falho, também tenho minhas perturbações, mas a ousadia da fé é algo que tem me provocado e eu tenho ousado crer e o Senhor dará em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu deixo essa lição nessa noite. Não faltará farinha na vasilha, quer dizer, não faltará alimento para a tua vida, não faltará o recurso, talvez não do jeito como você espera, mas do jeito que Deus planejou já está chegando. Não faltará azeite na botija, não será uma coisa só, mas você terá tudo o que necessita da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, abaixa a sua cabeça. No limite, sem esperança estava aquela viúva, mas depois de ver a obra do Senhor, e até mesmo seu filho ressuscitado, pelas mãos do profeta Elias, ela diz assim: agora sei que tu és homem de Deus, diz ela para Elias, e que a palavra do Senhor, o teu Deus, na tua boca é verdade. A palavra do Senhor é plena, Deus. Ela cumpre os propósitos. Agora nós oramos, gratos ao Senhor, e colocamos os pedidos que nós temos renovados aqui de quarta-feira. Abençoa as famílias, cuida dos relacionamentos familiares, manda da tua provisão, não deixe faltar o maná diário, o pão diário, envia a cura, liberta os cativos, abençoa essa igreja que leva o nome de Ibajade, mas antes disso ela é a igreja do Senhor. Abençoa a viagem missionária. Chegou a semana desse evento, desse desafio. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos. Nós colocamos diante do Senhor e declaramos: a palavra do Senhor é verdadeira. Não faltará na vida e na casa dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. E o nosso cântico para encerrar esse período: te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam até aqui.